E ainda em Várzea Grande, a Prefeitura endureceu as medidas preventivas contra o coronavírus. Os comerciantes que preparam lanches, por exemplo, só podem vender o alimento de forma presencial até as 7h30 da noite. Após este horário, só com entregas em casa no formato delivery. Antes, a comercialização estava liberada até as 9 da noite. Com a mudança, os comerciantes foram até a Prefeitura reclamar da ação da fiscalização e flexibilização na restrição do horário. Antônio Carlos Silva tem estas informações. Vamos ver. Na manhã desta terça-feira, representantes de cerca de 250 estabelecimentos que comercializam lanche aqui em Várzea Grande vieram para uma reunião na Prefeitura da Cidade Industrial. Os comerciantes reivindicam uma flexibilização no último decreto da Prefeitura que restringiu o horário de funcionamento. Nós vamos conversar aqui com o Ricardo. Ricardo, para a população entender, desde o início da pandemia, qual que era o horário de funcionamento dos estabelecimentos que comercializam lanche, como os trailers que ficam nas avenidas, nas ruas? Então, a gente tinha o horário até as 21 horas e depois desse horário a gente podia estar trabalhando com drive-thru e delivery. Porém, agora nem isso a gente está podendo mais, isso o horário agora é só até 7h30. Isso que está complicando para a gente. A gente precisa disso, porque tem muitas pessoas diretas e indiretas dependendo desse dinheiro. Hoje, pelo decreto atual, vocês podem funcionar até 7h30 da noite, mas podem funcionar inclusive durante o dia. Vocês aceitariam só trabalhar, por exemplo, só no período noturno para ter um horário mais restrito para atender a população? Então, exatamente, seria noturno mesmo, porque como o nosso ramo é lanche, jantinha, espeto, seria noturno. Então, o certo seria esse horário mesmo, até as 9 horas a gente ter aquele distanciamento de mesas e após esse horário, pelo menos trabalhar com o drive-thru do delivery, que seria o fundamental, que era o que a gente estava fazendo e estava resolvendo a situação. São cerca aí de 250 estabelecimentos comerciais que precisam trabalhar no meio dessa pandemia. A Prefeitura, devido ao aumento dos casos e dos óbitos, restringiu o horário. Inicialmente funcionava até 9 horas, 9h30 da noite, mas após esse horário com delivery, e agora até 7h30 da noite, sem delivery, sem drive-thru. Eles buscam uma alternativa de renda, de sobrevivência, ao mesmo tempo para garantir aí. Essa restrição é justamente isso, para a gente conter os casos, né, para a gente tentar equilibrar, para a gente ver o que se faz para que não se promova um lockdown. O que pode ocorrer, né, posteriormente, futuramente, pode ocorrer devido ao crescimento da doença. Existem estudos técnicos, né, de sanitaristas, de pessoas gabaritadas, de médicos, que a gente está numa crescente dos casos. Então, todas as medidas com prudência, né, com responsabilidade, estão sendo tomadas pela Prefeitura. No caso específico deles, eles podem abrir, dos ambulantes, eles podem abrir até as 19h30 e depois, caso tenha, o sistema de delivery. Delivery pode fazer o delivery de acordo com o decreto. O que não pode é o drive-thru. O drive-thru, ele vai abrir, vai fazer o lanche, a pessoa pega, passa e pega. Eles dizem que pelo decreto eles podem funcionar inclusive durante o dia até 7h30 da noite. Não poderia inverter o horário? Eles reivindicam, por exemplo, funcionar só no período da noite. Eles abririam só a partir das 18 horas, funcionando até 10, 11 ou até no máximo meia-noite? Por enquanto ainda não é essa determinação, porque o período crítico analisado pelo comitê foi justamente após esse horário. Com apoio técnico de Moisés da Costa, imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta MT.